Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, que reproduz aqui o nosso bate-papo com Hélio Dolly. Estamos começando mais um programa, primeiro da semana aqui na segunda-feira. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Boa semana para você, para todas e todos. Tudo bom? No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar do aumento do número de pessoas armadas no país. Dobrou em um ano, depois que foram flexibilizadas aí o Estatuto do Armamento, o incentivo do presidente Bolsonaro no armamento das pessoas, né? Nós vamos aproveitar aí para falar também sobre os desdobramentos da recusa do Bolsonaro em depor na Polícia Federal, em que isso está impactando aí na crise institucional com o STF. E o Hélio vai comentar também a entrevista do comandante da Força Aérea Brasileira, que praticamente, né, assim, pelo menos em tese, desmonta essa possibilidade de golpe que se percebe aí entre os bolsonaristas, ao ele afirmar que as Forças Armadas, que os comandantes das Forças Armadas darão continência para o eleito, no caso, com a possibilidade de eleição, segundo as pesquisas, do ex-presidente Lula. O Hélio vai falar também das eleições em Portugal. O Hélio tem acompanhado muito isso, já visitou Portugal diversas vezes e tem acompanhado esse processo, inclusive recentemente ele esteve lá e acompanha o processo eleitoral que aconteceu em Portugal. E no gancho, com esse gancho, ele vai falar no baú do Hélio da Revolução dos Cravos, em 1974, em abril de 1974, a Revolução dos Cravos, e lembrar também, em suas memórias aqui, que em 78 nós tivemos um candidato general, Euler Bentes, pelo PMDB, uma tentativa aí da oposição de confrontar a ditadura no seu campo, no colégio eleitoral. Hélio, como vai você? Hélio, essa questão aí do armamento é um tema que a gente tem comentado muito aqui, sobre esse aumento do armamento, clubes de caça, esse armamento da base bolsonarista, né, aumentou bastante, né, dobrou 500 mil pessoas armadas no país, Hélio. Parece ser muito, né? Meio milhão de pessoas, né? Meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas armadas. Negrão, esse dado é interessante observar isso. Foi mostrado ontem em uma reportagem no jornal o Globo. Eu não vi em outros lugares, pode ser que tenha saído em outros lugares. E é interessante, a reportagem ela mostra o seguinte: em 2021, quer dizer, no ano passado, foram 1.162 pedidos de registro de armas por dia, Negrão. Por dia. Em 2020, eram 567 por dia. Em 2020. Já é muito, 567 por dia. Aumentou para 1.162. Então, mostra isso, diz que hoje nós estamos com mais ou menos 500 mil pessoas legalmente armadas no Brasil, organizados em clubes de caça, atiradores e clubes de colecionadores. Colecionadores, clubes de tiro, clubes de caça. Bom, o interessante que eu queria observar primeiro também, né, além da relevância desses números, é que em toda matéria de uma página, eles não fizeram uma só ligação entre esse fato e a ameaça de golpe do Bolsonaro. Não fizeram ligação, é como se fosse assim, um fenômeno social no Brasil. Estão aumentando as pessoas que procuram armas, porque elas estão reduzindo o seu estresse, dando tirinho, os clubes de caça se sofisticaram. É uma matéria boa na informação e muito ruim no conteúdo analítico, vamos dizer assim, né? Como se fosse um fenômeno social, como se fosse só isso. Claro que tem esse aspecto também. Mas o que nós temos que chamar a atenção, Negrão, é o seguinte:
São 500 mil pessoas armadas, legalmente armadas, portando muitas armas. Nós vimos outro dia também o noticiário, eu não sei o nome dele, do sujeito que lá no Rio, ele legalmente adquiria as armas, porque ele tem esse direito, graças ao Bolsonaro, ele adquiria as armas e vendia as armas para o tráfico de drogas, para os traficantes. Isso aí, outro dia, saiu várias matérias em vários lugares na televisão. Então, mas não tem como desconhecer que estão se organizando milícias no país. Eu acho que muitas vezes isso é subestimado. As milícias estão se organizando. Esse pessoal não está se armando só como dá a entender a reportagem do Globo, para ficar dando tirinho para desestressar, para frequentar clubes de caça, em que eles podem fumar charutos, podem ter uma convivência, hotéis de luxo, que também tem tiro. Não é só isso. Sabe? A reportagem é desinformativa nesse sentido. É a questão do golpe. A gente não pode desconhecer que no plano do Bolsonaro está o golpe. E ele não vai aceitar o resultado eleitoral, a não ser que ele se sinta absolutamente impossibilitado de fazer isso. Então, por isso, Negrão, que hoje a entrevista do tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista, que é o comandante da FAB, comandante da Aeronáutica, é importante. Muitos vão dizer, mas como é que eu vou confiar no que ele diz? Sabe como é, esses militares? Tudo bem, eu não tiro esse aspecto da coisa. Né? Os militares não têm dado bons exemplos no Brasil. Né? Têm dado maus exemplos. Nós vimos outro dia o general Heleno estrilando de que, se ele fosse Bolsonaro, não tinha recorrido ao Supremo para não depor, e com aquela gritaria já normal. O general Heleno, com todo respeito, está muito senil. Então, fala bobagem assim com muita facilidade, coloca toda a índole fascista dele para fora, quando ele tem a oportunidade de fazer isso. Mas o brigadeiro do ar deu uma entrevista importante. Ele disse que é o seguinte: ele não nega o bolsonarismo dele, mas ele diz: olha, eu sou o comandante da aeronáutica e eu prestarei continência a qualquer presidente, inclusive ao Lula. Né? E ele mostra que as Forças Armadas não devem se envolver na política partidária. Ele disse isso claramente. É relevante porque ele não precisava ter dado entrevista, ele não precisava ter falado. Ele pode estar, e aí nós entramos no campo da especulação, ele pode estar dando um recado ao Bolsonaro. Né? Ele pode estar dando um recado ao Bolsonaro: olha, não insista nessa sua história de golpe, que você não vai ter apoio das Forças Armadas. E hoje cresce o entendimento de que, realmente, apesar desses generais, Braga Neto, Heleno, esses outros fascistoides, não há uma disposição das Forças Armadas de endossar um golpe militar. Né? De endossar um golpe do Bolsonaro, transformando num golpe militar. Bolsonaro, nós não podemos descansar em relação a isso. Essa que é importante, não podemos ignorar esse risco. Esse risco tem que ser levado em conta. Tem essa notícia das armas, 500 mil pessoas armadas, os benefícios que ele dá à polícia, às polícias, que a gente já sabe que grande maioria estão com ele, né? Essa radicalização, essa tendência dele de falar exclusivamente para o público dele. Você deve ter visto ontem, Negão, aquela imagem ridícula dele comendo frango com farofa, num absoluto desrespeito, inclusive, pelo local onde ele está. Ele derruba as coisas no chão, cheio de farofa no chão. Depois vai ter que ter lá uma pessoa para limpar. Eu ia falar uma palavra que começa com C, mas para limpar a sujeira que ele fez lá. Né? Agora, aquilo, para os ignorantes que apoiam Bolsonaro, eles acham aquilo o máximo. Tanto é que ministros deles colocaram na rede. Eles acham o máximo, está vendo? Ele é um cara normal, ele é um homem comum, ele é uma pessoa simples. Eles são ignorantes, são limitados, são estreitos. Até como uma peça de marketing político é péssima, é suja, mostra um cara porco. Sabe? Isso não é o brasileiro, não. Isso não é o brasileiro.
Eles erraram na mão, né? Erraram na mão. Quer dizer, eles vivem errando, né? Mas essa aí passou um pouco do limite. Mas, Hélio, eu queria fazer uma reflexão com você aqui. A gente já comentou aqui em programas anteriores sobre a postura do ministro do Exército, teve aquela situação em relação à Covid, né? Uma determinação dele que a tropa devia se cuidar, usar todas as proteções, vacinar, né? E isso, de certa forma, confrontou aí o negacionismo do Bolsonaro. Agora vem essa declaração do comandante da aeronáutica. E aí você, como a gente vem sempre tratando esse tema aqui, você sempre vem lembrando que Bolsonaro está armando as suas milícias, favorecendo as polícias. Vamos pegar a Alemanha nazista, né? O confronto que teve entre a SA e a SS, ali o comandante da SA era um general, enfim, aquela coisa toda, tal. Hitler desprezou as Forças Armadas e se estabeleceu com a sua SS, que era a sua milícia. Como a história se repete como farsa ou tragédia, você acha que os militares possam estar fazendo essa reflexão, né? Que eles podem ser alijados aí de um processo e que vai criar uma situação muito difícil para as Forças Armadas. Você acha que tem alguma vida inteligente ali pensando isso, Hélio? Olha, Negrão, eu acredito que sim. Outro dia até me ironizaram muito, que eu falei qualquer coisa de militar inteligente e tal. Eu acho que sim, eu acho que tem militares inteligentes. Não é o general Heleno, não é o general Braga Neto, não são esses aí. Mas há militares inteligentes, que pensam, que raciocinam. Agora, Negrão, eu acho o seguinte, quando a gente analisa a política, a gente tem que levar em conta não só a história, o passado, como todas as possibilidades do cenário atual. Então, você lembra, quando houve o golpe de 64, as Forças Armadas estavam divididas, né? Não digo divididas igualmente, mas havia um setor das Forças Armadas muito grande que não queria o golpe e que até, de certa maneira, tentou resistir ao golpe. Muitos deles foram presos, caçados, assassinados, né? Então, a gente também não pode pegar Forças Armadas e colocar como uma coisa homogênea, única, né? Como se não houvesse distinção num grupo tão grande de pessoas, inclusive com 3 forças diferentes, e a gente sabe que tem diferenças, muitas diferenças entre as pessoas, entre elas. Então, eu não descarto a possibilidade de milícias bolsonaristas tentarem dar o golpe e terem apoio de grande parte das Forças Armadas e poderem até criar uma crise nas Forças Armadas pela divisão. Você ter, de um lado, até generais, não digo nem os oficiais menores, como os praças, mas você ter generais a favor das milícias bolsonaristas, apoiando as milícias bolsonaristas, e generais contrários. Né? E você tem aí um problema não só de disciplina, um problema de ordem institucional. Então, acho assim, todas as hipóteses têm que ser pensadas. Né? E a gente, como a gente às vezes não tem todas as informações, às vezes não, geralmente a gente não tem todas as informações necessárias, a gente tem que ficar um pouco no campo da especulação, mas no campo da especulação ele é útil, porque ele traça cenários. E você tem que estar preparado para todos os cenários. Eu não descarto nem o projeto golpista de Bolsonaro, nem a possibilidade dele tentar dar esse golpe, seja no momento que ele considerar mais oportuno, que eu acho que poderia ser no momento da derrota. Eu estou muito convencido de que o Bolsonaro vai perder a eleição. Né? Então, no momento em que ele for derrotado, se ele sentir as condições favoráveis, se ele sentir que tem... Eu estava falando da farofada dele, né? Para dizer o seguinte, ele só fala hoje para o público dele. Ele não está preocupado Exatamente. em criar uma rejeição no outro maior. A gente olha aquilo ali, a gente acha um absurdo, o público dele aplaude. Ele está falando para os 20%, 25% que ele ainda tem. E é com esses que ele conta para dar o golpe. Não é só para ganhar a eleição, ele quer ganhar a eleição. Mas se ele perder a eleição, ele quer dar o golpe. E se ele ganhar a eleição, ele vai dar o golpe, com certeza.
assim que assumiu o mandato. E vamos lembrar que tem um período aí em que ele é derrotado e continua comandante-chefe das Forças Armadas. A gente nunca deve esquecer isso. O general falou: eu bato continência para o presidente da República. Quem é presidente da República depois das eleições e até a posse em 1º de janeiro? É Jair Bolsonaro. Esse comandante da FAB vai bater continência para o Bolsonaro enquanto ele não passar, ele não vai passar, enquanto o cargo não for passar para o sucessor dele. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, sabe, Negrão? Não pode ficar muito no que a gente quer. Né? Eu quero que seja assim, então eu raciocino assim. Muito bom. Vamos para Portugal. Como é que você que acompanha sempre, como é que você viu lá a questão de Portugal? Negrão, nosso tempo é curto e há muitos aspectos nessa eleição portuguesa. Como se sabe, o Partido Socialista, do primeiro-ministro António Costa, conseguiu a maioria absoluta, que é uma coisa rara em Portugal. Se eu não me engano, é a 5ª vez que isso acontece, 5ª ou 6ª vez que isso acontece, desde que a democracia foi restaurada em Portugal em 1974. Né? Geralmente, você tem 2 grandes partidos em Portugal hoje, o Partido Socialista e o PSD, que é a direita, centro-esquerda e centro-direita. As pesquisas indicavam que poderia haver um empate mesmo entre os 2 partidos e nenhum dos 2 teria maioria absoluta. Lá no sistema português, né, que tem seus defeitos, mas é inúmeras vezes superior ao nosso, se você não forma maioria na Assembleia Nacional, que é a Câmara dos Deputados deles, você tem que se juntar com outros partidos que elegeram deputados para formar essa maioria, porque lá, Negrão, não tem essa do cara de um partido votar de um jeito, o outro vota do outro. Se você é do partido, você vota igual. Então, quando eles falam, olha, o Antônio Costa, o Partido Socialista, fez maioria dos votos, pode governar sozinho. Significa que eles não contam, obviamente, e no Brasil seria diferente, que os 117 deputados eleitos até agora pelo PS, pode eleger mais 2 ou 3, mas os 117 eleitos até agora, vai ter dissidência, 10 vão votar a favor disso, né? Igual é aqui, até com partidos de esquerda. Você vê toda hora nas votações, os partidos não votam. Não, lá não, o partido vota como partido, tudo unido. Então, ele sabe que ele tem 117 votos. Se algum desses quiser ser diferente, vai mudar de partido e vai ficar sem o mandato. Entendeu? Lá é outra história. Mas então, Negrão, eu acho que a gente tem observações, um pouco tempo que a gente tem, eu vou tentar mostrar assim. A esquerda brasileira está comemorando muito a vitória do Antônio Costa. Tudo bem, impediu a volta da direita. É importantíssimo. Impediu a volta de um governo de direita que foi terrível em Portugal. Levou Portugal a uma recessão, destruiu direitos trabalhistas, tudo isso que a gente sabe que a direita faz. O Antônio Costa, que é primeiro-ministro desde 2015, conseguiu restaurar direitos dos trabalhadores, direitos da população, conter o ajuste fiscal neoliberal que estava sendo feito pela direita. Foi um governo muito positivo. Mas a gente tem que ter claro o seguinte: a esquerda foi derrotada em Portugal. A esquerda levou uma grande derrota, em grande parte para possibilitar a vitória do Antônio Costa. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, aliado aos Verdes, perdeu algo em torno de 400, 500 mil votos nessa eleição, um eleitorado de 9 milhões de pessoas. Eles reduziram a bancada deles excessivamente. O Bloco de Esquerda tinha mais de 15 deputados, acho que agora vai ter 5 deputados. Foi uma derrota muito grande para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. Por quê? Porque houve um voto útil no Antônio Costa, um voto útil nos socialistas, para exatamente uma rejeição ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que inviabilizaram o governo dele e levaram à convocação de eleições. Eu sei que é um pouco complicado a gente falar rapidamente nisso, mas eu quero dizer o seguinte: primeiro, houve uma derrota dos partidos de esquerda. O Antônio Costa é de centro-esquerda, né? Mas houve uma derrota dos partidos de esquerda. Perderam cadeira, o Bloco de Esquerda era o 3º partido de Portugal, passou a ser o 5º, porque 2 partidos à direita cresceram. O fascista Chega,
que é o bolsonarismo de lá, um pouco mais civilizado, mas é o bolsonarismo de lá. Ficou em terceiro lugar, aumentou sua bancada de 1 para 12 deputados. Aumentou de 1 para 12, o Chega, que é a extrema-direita portuguesa. É pouco, mas ficou em terceiro lugar. E a Iniciativa Liberal, que são os neoliberais portugueses, os ultraliberais portugueses, ficou em quarto lugar. A Iniciativa Liberal teve 5% dos votos e elegeu 8 deputados. A esquerda mesmo, Bloco de Esquerda e PCP, elegeram, se eu não me engano, 10 deputados. Eles ficaram por aí, mais ou menos isso. Os dois juntos, 10, 11 deputados. Então, Negrão, foi bom, é um governo de esquerda, de centro-esquerda, mas que não vai precisar da esquerda. Até agora, como ele precisava, ele não tinha maioria, ele precisava dos votos de esquerda, ele continha algumas medidas. Ele agora está livre. E vamos dizer, é um partido de centro-esquerda, que apoia algumas medidas com quais a esquerda não concorda, mas ele agora não tem mais a trava da esquerda para segurar as ações dele. Isso é importante observar, né? Resultado positivo. Agora, Negrão, é o tal negócio, né, Negrão? A esquerda brasileira raciocina muito mal, e você viu que a esquerda portuguesa também. Eles inviabilizaram o governo de esquerda e colocaram Portugal em risco de ter um governo de direita. E a população reagiu a isso. Nós não queremos governo, vocês inviabilizaram esse governo e colocaram em risco para voltar à direita, por causa de discrepâncias sobre o orçamento, que poderiam ser frutos de um entendimento. Né? Radicalizaram e ameaçaram a direita. O que eles fizeram? O voto útil foi todo para o Partido Socialista. Por isso que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista perderam o voto. Porque o cara falou, não, eu não quero a direita de volta, então eu não vou votar no Bloco de Esquerda, eu vou votar no socialista, para garantir que eles continuem o governo. Isso aí tem muita mais coisa para dizer, Negrão, mas eu sei que o nosso tempo aqui está curto. Mas é interessante essa comparação, né, desse processo, e não desprezar a inteligência do eleitor, né, que muita gente faz aqui no Brasil. Mas como o nosso tempo é curto hoje, vamos avançar aqui para o baú do Hélio. No baú do Hélio, vamos continuar falando de Portugal. O Hélio vai rememorar aí a Revolução dos Cravos e ele vai avançar um pouco aí 4 anos depois, né? A Revolução dos Cravos foi em 1974, 4 anos depois, aqui no Brasil, uma tentativa de uma eleição de um general para contrapor a indicação do general da época, que era João Figueiredo, né, Hélio? Isso. João Figueiredo. Mas vamos falar da Revolução dos Cravos primeiro. Vamos ao baú do Hélio. Não, Negrão, eu quero aproveitar para falar um pouco de Portugal, já que nós estamos falando de Portugal. Veja só, a Revolução dos Cravos, chamada Revolução dos Cravos, ou a Revolução dos Capitães, em 1974, na verdade, foi uma sublevação armada contra a ditadura que estava em Portugal desde 1933, na verdade, desde 1926. Né? O Salazar veio depois, mas a ditadura é anterior ao Salazar. Então, foi uma reação armada. Os militares, principalmente capitães para baixo, mas capitães, sob o comando de capitães, havia o major Otelo Saraiva de Carvalho no comando, havia outros majores no comando, acho que até tenente-coronéis, mas resolveram sublevar, derrubaram a ditadura. E eles eram de esquerda, Negrão. Eles eram de esquerda, tinham muita influência do Partido Comunista no meio das Forças Armadas. Isso eu vou te pedir, Negão, para a gente continuar no próximo programa, porque eu quero falar um pouco amplo, mas o que eu quero ressaltar hoje é o seguinte: primeiro, assustou os militares brasileiros. De repente, os militares brasileiros que tinham uma ditadura falaram: espera aí, capitães se organizaram no movimento das Forças Armadas, se organizaram, derrubaram a ditadura em Portugal e estão falando em implantar um governo de esquerda em Portugal, que esse era o discurso do MFA, do Movimento das Forças Armadas. A esquerda se surpreendeu. Opa, será que dá para fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Será que está cheio de militar aí? Realidades completamente diferentes, né? E aí o que eu quero ressaltar, Negão, é o seguinte: o movimento das Forças Armadas foi vitorioso. Durante alguns anos,
Portugal teve uma explosão de esquerda, vamos dizer assim, reforma agrária, isso, mas teve também uma reação grande da direita, que acabou se impondo, colocando o jogo eleitoral, o jogo democrático, segundo os moldes ocidentais, reações, inclusive, de insurreições no norte do país, que é lá o Alentejo e a parte mais sul, central, é mais à esquerda, o norte é mais à direita, assim como o sul também é mais direita. Mas, Negrão, o que a Revolução do Escravo mostrou, e eu não vou falar hoje do que ela se refletiu tanto no Brasil, é o seguinte: existem situações concretas que não podem ser desconhecidas. A esquerda de Portugal, sem avaliar corretamente a correlação de força e situação, achou que com a Revolução dos Escravos iria tornar Portugal um país socialista, um país comunista, para dizer o jargão normal. Né? Isso aí era absolutamente inviável. Portugal não era uma ilha, Portugal estava ali incrustado na Europa. Né? Portugal pertencia ao mundo ocidental, Portugal tinha força, tinha acordos militares com os Estados Unidos desde a Segunda Guerra, depois do fim da Segunda Guerra. Então, análise equivocada criou essa ilusão, inclusive aqui no Brasil. É por isso que tem uma música do Chico Buarque, né, que diz que foi bonita a festa pá, e depois ele mudou a letra e falou: acabaram com a festa pá. Você conhece isso? Sim, Né? eu estou rindo aqui, Hélio, porque eu ia tudo. fazer esse comentário, né? O pessoal reclama que eu deixo você ficar falando, mas na hora que eu vou fazer o comentário, você já faz. Já murcharam, né? Foi bonita a festa pá e já murcharam sua festa pá. Porque a realidade é outra, né, Negão? A realidade não é o que Exatamente. a gente quer, né? Não é o que a gente quer, é o que é possível. Um movimento se dá por condições objetivas e subjetivas. Não havia nem condições objetivas nem subjetivas de implantar o socialismo em Portugal depois da Revolução dos Cravos. Mas grande parte da esquerda não entendia isso, né? Não conseguiu entender isso. Mas, e aqui no Brasil também, claro que a distância, naquela época você não tinha nem essa comunicação instantânea que você tem hoje, né? Ontem eu podia assistir os resultados das eleições na TV portuguesa, naquela época você não tinha essa possibilidade. A gente também se iludiu um pouco aqui, mas eu posso deixar isso para a próxima semana, que eu sei que o nosso tempo está apertado, né, Negrão? Mas comenta um pouco aí sobre o Hélio Bentes, né? Que a gente já anunciou aqui que você ia falar. Ah, é o seguinte, foi uma surpresa, quer dizer, como eu falei, as Forças Armadas não são homogêneas. Né? Você teve aquele episódio de uma certa rebelião do ministro da Guerra, acho que na época já chamava do Exército, o general Silvio Frota, que o general Geisel, o presidente da República, conseguiu conter. Aí, em 1978, o MDB resolveu lançar um candidato militar, um general de exército a presidente da República. Então, veja só, Negrão, você tinha generais de exército na presidência da República desde 64, Castelo, Costa Silva, a junta militar, depois o Médici, depois o Geisel, e o Figueiredo era o candidato do sistema para manter a ditadura sob comando do general de exército. E o MDB, que era o partido de oposição, lançou um general de exército para a presidência da República. O Exército tinha suas divisões também. Havia militares no Exército, entre os quais um que trabalhava com gás, o general Hugo Abreu, né, que tinha o apelido de Chupetinha, um general que era chefe do gabinete militar, da Casa Militar do Gás, querendo mudar, querendo, vamos dizer assim, acelerar um processo de democratização do país. Isso aí foi muito polêmico na época, Negrão, porque um pouco ainda sobre os efeitos da Revolução dos Cravos, aí que eu faço a ligação, muita gente no Brasil achava que, de repente, a ditadura militar seria derrubada pelos próprios militares, a exemplo do que tinha acontecido em Portugal. E, no nosso caso aqui, não era nem um movimento de capitães, era um movimento de generais, né? Porque alguns generais, havia grupo, comandantes paraquedistas que apoiavam, tenentes-coronéis que apoiavam a candidatura do general Euler Bentes Monteiro, e houve uma certa perplexidade na esquerda.
E a esquerda meio que se dividiu, quando a gente fala dividiu, parece que é em partes iguais, né? A esquerda ficou muito desconfiada, a esquerda já era desconfiada do MDB, em grande parte, e ficou desconfiada daquele movimento do general. Olha, mas será que ele não está querendo eleger general? Ele apoiou o golpe, né? Aquela coisa, é golpista, que a gente vê hoje, né, Negrão? Ele é golpista, deu golpe, como é que eu vou me aliar com um golpista? Bom, o MDB, a oposição brasileira, com o apoio de algumas organizações da esquerda, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, se eu não me engano, posso estar equivocado, desculpe se eu estou equivocado, mas se eu não me engano, o Partido Comunista do Brasil também, alguns setores de outras organizações de esquerda, apoiaram a candidatura do general Weyler Bentes Monteiro como uma alternativa para você acabar com a ditadura. Não era se iludindo, achando que o general ia fazer um governo socialista, ia acabar com, sabe, sabendo a real dimensão daquilo. E é isso que eu queria observar, Negrão. Você tem que saber o que tem a cada momento. Ele perdeu, ele não conseguiu o apoio da maioria do Congresso, e era o Congresso, o MDB era minoritário no Congresso, e o Congresso é que elegia o presidente da República. Então, ele perdeu a eleição no Congresso Nacional. Mas era um golpista de 64, era um cara que estava do lado da ditadura. Como o general Albuquerque Lima, que, de certa época, também era nacionalista, a esquerda cultivou muito Albuquerque Lima, também era um cara que estava com golpe. Então, Negrão, é interessante isso. Muita gente achava, bom, se os capitães derrubaram lá, por que o general não vai derrubar aqui? Né? Mas ele estava no quadro constitucional, ele disputou a eleição, em nenhum momento ele pensou em dar um golpe armado, em fazer uma, vamos dizer, entre aspas, uma revolução, né, para derrubar a ditadura. Eles se limitaram ali ao quadro institucional, disputar uma eleição e criar condições para que enfraquecer a ditadura, o que também é uma tática, Negrão. Você pode ter ações que não vão levar a seu desfecho, mas que enfraquecem o poder. Né? Enfraquece o poder e, com isso, você vai criando condições para que ele seja derrotado mais na frente. Então, Negrão, a Revolução dos Cravos, ela assustou os militares, empolgou a esquerda brasileira, mas nós estamos vendo, Portugal é um país hoje capitalista, inserido na União Europeia, participa da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que agora está ameaçando a Rússia, democracia liberal, nos moldes liberal, um sistema muito superior ao nosso, mas não é um país socialista, nem virou um país de esquerda por causa da Revolução dos Cravos. Exatamente. E está virando o paraíso dos brasileiros, né? Muita gente indo para lá. Temos também a questão das colônias africanas, né? Que você vai prosseguir abordando Portugal no nosso próximo baú. E aí, com certeza, você vai trazer essa questão que diferencia muito da conjuntura lá e aqui. Mas foi bonita a festa pá. Fiquei contente. Se você comparar Portugal com o Brasil, Negrão, você imagina um presidente português comendo frango com farofa, sujando tudo, aquela porcaria? Não existe, Negrão. Nem o André Ventura, que é o Bolsonaro de lá, faria um negócio desse. Nem o André Ventura, sabe? As comparações, né? Não tem comparação, né, Hélio? Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos assistiu aí, você que nos assistiu pela TV Mi1, pela TV 247. Se inscreva aqui no nosso canal, né? Assim, acione o sininho aí, compartilhe este vídeo, ajude a gente a ampliar o nosso alcance aqui do programa Bate-Papo com Hélio Dolly. Até quarta-feira, Hélio. Tudo de bom para você e para vocês todos e todas.